contou uma vez que você trabalhou com a Elza Soares, né? E depois teve uma época que eu ensinei a construir sintetizador no Colégio Bandeirantes e tal. Eu gosto, é uma das coisas que eu me sinto eu também bem. amo. E aí eu fui o único que peguei esse nicho monstro. Então, as produtoras pequenas fazendo trilha, fazendo vídeo. Costuma te chamar de Moog do Brasil, né? Você se sente à vontade com esse apelido? É uma honra monstruosa. Salve, galera da Desconto. Hoje a entrevistada virou entrevistadora. Meu nome é Nicole Penteado e hoje eu vou entrevistar um grande artista, produtor, multifacetada, né? E hoje a gente vai descobrir muito mais do que isso, né? Além de tudo isso, ele é um grande engenheiro eletrônico e, para mim, um dos maiores mestres dos sintetizadores, Arthur Joly. Nick, tudo bem? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Vamos conversar bastante, porque daqui a poucas horas estaremos no Palacete da Sé, fazendo mais uma Bloom. Verdade, a gente vai fazer agora uma festinha, né? O Arthur está acompanhando a gente já tem um bom tempo, apoiando o nosso trabalho. E hoje a gente vai fazer algumas perguntas para ele, para vocês conhecerem o trabalho fantástico que ele já vem desenvolvendo. Há quantos anos, Arthur? Eu comecei a trabalhar com música em 1999, então uns 26 anos. 26 anos fazendo música. Poxa vida, é uma vida inteira, né? É uma vida inteira. E como que você começou com essa vontade de fazer música? Eu acho que quando eu fui, meu pai tinha uma guitarra, depois ele virou publicitário e por fim ele entrou no direito, acabou virando juiz de direito. E minha família inteira é do direito, então assim, eu querer ser músico foi um grande pepino familiar. Então, porém, meu pai que tinha guitarra em casa e que foi um instrumento que me apaixonei. E foi ele também que tinha a coleção de discos que a gente escutava. Ele que me apresentou um monte de coisa que eu escuto até hoje. O primeiro show que ele me levou, eu me lembro, foi Pepeu Gomes. E lá eu vi o cara tocando guitarra pela primeira vez e aquilo devia ter o quê? 8 anos de idade. Aí eu voltei para casa, achei a guitarra dele. Então isso foi sempre desde da infância foi brotando, né? Então você toca guitarra desde os 8 anos? Não, eu comecei a tocar pra valer com 14, com Mas aula e tudo mais. A primeira vez que você pegou numa guitarra foi com 8. Ah, sim. Eu pegava e ficava tentando tirar som com uma corda só. Eu imagino, igual eu. E aí isso foi aflorando a cada... Assim, eu com 14 anos eu comecei a tocar, então nas praias, nas vezes que eu ia pra praia com a galera, eu que era o cara do violão do luau, na escola, eu que tocava nas rodinhas, então isso era sempre... eu era o músico da galera. Uhum. Porém, a minha primeira banda mesmo foi em 94, quando eu montei uma banda que era de rock autoral, e aí a gente começou a tocar, fazer show. Isso eu ainda estava no colégio São Luís, e essa banda foi cada vez ficando mais legal, as pessoas foram gostando, eu comecei a achar que poderia ser isso da vida e tal, mas sempre meio com o pé atrás por causa da família, que músico não é profissão, E eu fui driblando e o acaso foi me trazendo para esse lado, até que quando eu fiz faculdade, eu fiz propaganda e marketing, né? Uhum. E lá na ESPM, como eu tinha essa banda, que era uma banda que, até que banda independente que deu certo, pra mim, foi essa, assim, que eu vivi, né? Que era o Chuck Band Jones, então a gente fez muito show, participamos lá do VMB, fomos indicados pro VMB da MTV, teve um monte de coisas legais, assim, tocamos em TV pra caramba na época. E aí, nessa época que eu falei, cara, o que eu vou ser? Porque eu tô muito bem com a banda, muito bem com a música, porém eu também tenho essa carreira publicitária que eu não sei se eu devo seguir. Nessa época eu comecei também a trabalhar na MTV, e aí foi quando todo mundo nessa época da faculdade foi ou para as agências ou para produtoras de vídeo, porque tinham acabado de lançar aquela câmera Mini DV, que era uma câmera que revolucionou muito as produtoras de vídeo. E essa época a MTV bombava, né? Bombava. Era maravilhosa. Eu entrei na MTV em 98. Nossa, essa época. E eu saí
quando a MTV fechou, né? Que virou essa outra agora. Então, eu vivi todo o auge, assim, da MTV. Inicialmente como estagiário, depois como produtor de TV e depois como trilheiro. Ah, produtor de TV também. Fiz. Então, acabou que a publicidade ajudou bastante Sim. na música, né? E assim, o ponto principal foi esse, que todo mundo saiu de lá, ou pra agência ou pra produtora de vídeo, e não tinha ninguém que fizesse trilha. E aí eu fui o único que peguei esse nicho monstro. Então, as produtoras pequenas fazendo trilha, fazendo vídeo com mini DV e tendo uma verba de trilha muito menor do que as produtoras da época. Então, ali eu entrei nesse nicho e aí, com isso, eu consegui bancar minha vida de músico, porque eu virei trilheiro de publicidade. Sim, isso é importante, né? E aí, com essa profissão, eu consegui manter todo o resto. Eu tive um selo, eu lancei vários artistas, lancei um monte de discos meus, montei meu estúdio, colecionei meus synths. Então, assim, eu consegui bancar essa vida de músico fazendo trilha para publicidade e para televisão. E quais artistas, assim, que você considera que você mais gostou, assim, de trabalhar, assim? Eu tive muitas experiências com músicos independentes, né? Assim, certamente o meu maior ídolo e pessoa que me ensinou tudo foi o PA, que era o baterista do RPM e que tocou comigo no Chuck Band Jones. Então, eu passava muitas e muitas noites no estúdio dele, ouvindo as histórias de um cara que viveu a Beatlemania, né? O RPM... No Brasil, assim, nada chegou perto do que foi aquilo, né? Tem muita gente que não tem ideia do que foi. Tinha álbum de figurinha, tinha Globo Repórter, tinha shows lotados, todos... Assim, ele viveu uma época que tinha inflação. Então, assim, ele falava, eu ganhei tanto dinheiro que cada vez que eu gastava, quanto mais eu gastava, eu ia no banco, eu tinha o dobro. Então, ele viveu tudo que pode se viver na música. Inclusive, a época que eu conheci, ele viveu a lama mais profunda de todas. Então, eu conheci ele, tipo, eu ajudava, eu na faculdade, ajudava a bancar comida para ele, pra você ter uma ideia. Nossa, então isso é fantástico, né? Porque ele foi... Ele me ensinou tudo o que não fazer na música, assim, e como é frágil você viver a música com ego ou com estrelismo ou tratar as pessoas mal porque você é o cara, entendeu? Então, com certeza. O PA foi o meu maior mago. Então, em relação à pessoa, ele foi o maior. Agora, bandas mesmo, putz, eu tive muito prazer de trabalhar com muita gente legal. Você me contou uma vez que você trabalhou com a Elza Soares, né? A Elza foi, de fato, assim, algo semelhante ao PA, só que de outro ponto de vista. Ela foi a pessoa musical mais impressionante que eu já trabalhei. Eu produzi um disco dela em 2003. E foi o último? Ou não, 2003 a gente fez esse disco, que é o Vivo Feliz. Depois ela ficou uns 4, 5 anos sem lançar, ou até mais. E aí ela lançou A Mulher do Fim do Mundo, que foi com Castrup e tal, foi mais recente. E aí ela fez mais um, eu acho. E de fato, a Elza era uma pessoa que ela encarava, ela abria a boca para cantar, você falava, não é possível, isso aqui não é nem humano, sabe? O que saía da garganta dela pareciam 15 vozes ao mesmo tempo e afinadíssimas e com alma. Então, o meu sonho de fazer turnê na minha vida, que eu não pude fazer com banda de amigos e tal, eu fiz com a Elza. Eu fiz, acho que uns 3 meses de turnê com a Elza, viajei, fiz show pra caramba. Nossa, deve ter sido uma loucura. E só de você falar, eu fiquei arrepiada. Era incrível, porque onde ela entrava no palco, você via as pessoas surtarem num nível assim de... Putz, de fato, ela tem algo mais semelhante a um deus do que uma pessoa, uma sabe? Entidade, né? E foi muito legal, assim, o trabalho... Eu tinha 26 anos quando ela me convidou para produzir o disco dela. 26? E eu, na época, tinha acabado a faculdade de propaganda e tinha feito... O trabalho de conclusão chamava PGE, sei lá, era um trabalho que você tinha que criar um orçamento, planejar o cronograma, fazer os custos e como isso ia gerar dinheiro, lucro e tal. Então, eu peguei aquilo que eu acabei de sair da faculdade e criei um PGE chamado Disco da Elza Soares. Aí eu fui atrás de investidores, fui atrás de equipe e tal, e consegui fazer um disco com uma artista que tinha acabado de ganhar um prêmio da BBC, como uma cantora do milênio e tal.
E eu tinha o selo nessa época, né? Sim. Então era um selo micro que, quando eu produzi o disco da Elza, virou um selo monstro. Porém, é isso, eu era músico, eu amava tocar, e aí quando eu me vi, eu virei um executivo de gravadora, assim, sabe? Eu tive que lidar com coisas que eu jamais imaginei que eu ia ter que lidar. É um mundo complicado, né? O mercado da música. Aí começou advogado, prestar conta, licenciar a faixa. Então, tudo que parecia ser prazeroso começou a dar uma ruída, assim. Aí foi quando... E foi a época que, assim, o disco era para ter vendido, sei lá, 30 mil cópias para se bancar. O anterior, que era o Do Cox Até o Pescoço, que foi vendido nas bancas, tinha vendido 70 mil discos. Aí eu falei, bom, se o nosso for ruim, vai vender 30 rapidinho. Só que, nessa mesma época, surgiu o Napster e o MP3 bombou. Então, o CD começou a dar aquela afundada monstra. E aí ela pediu participações no disco que eu fui ver e custaram caro pra caramba. Enfim, os custos foram monstros e eu era apenas um músico tendo que fazer o papel de um empresário, né? E que interessante isso. Antes da gente entrar nesse assunto assim dos sintetizadores, né, que eu acho que eu tô bem curiosa para entender como que surgiu tudo isso, a Recosynth e tudo mais, eu queria te perguntar como que você se tornou um multi-instrumentista, assim? Você toca todos os instrumentos, Sim, certo? eu toco mais guitarra. Guitarra é o meu instrumento principal. Mas foi por causa da publicidade. Quando eu fazia trilha, era uma época que, assim, os bancos de trilha eram escassos, e os músicos eram caros, e às vezes o tempo que tinha para fazer não era suficiente para fazer várias gravações e tal. Então eu comecei a descobrir que, putz, em vez de chamar um baterista, cada vez que eu for precisar de uma trilha, eu vou pegar essa grana do baterista, vou pagar umas aulas de bateria, vou comprar uma bateria e vou começar eu a gravar. E aí fiz isso com a bateria, com o baixo, com o piano, e aí eu fui aprendendo tudo para poder resolver as trilhas de publicidade. E através dos sintetizadores a gente também consegue resolver alguns baixos. Isso, exatamente. Então, coisas. nessa época que foi 2001, 2002, que eu comecei a trabalhar com publicidade, foi a época que eu resolvi que eu ia tocar vários instrumentos. E aí eu até passei do ponto. Aí eu comprei um trombone, aí eu fui a tentar aprender coisas que não se aprende tão facilmente, assim. Mas é isso, assim, o multi-instrumentista rolou mais na minha vida quando, em 2007, eu gravei o meu primeiro disco solo, Arthur Joly, tocando tudo. Aí eu toquei todos os instrumentos, cantei, fiz várias vozes e tal. E aí, nessa época que saiu pela assessoria de imprensa esse lance de que Arthur Joly é um multi-instrumentista. Sim. Porém, eu sou mal menos multi-instrumentista, assim, piano eu toco meio torto, sabe? Então... até parece. Como eu virei produtor, aí eu meio que... Assim, quando precisa de uma percussão maravilhosa, eu não arrisco, eu vou e chamo um percussionista maravilhoso para tocar. É porque quando a gente está produzindo dentro de um estúdio também, né, a gente pode voltar, parar, então é diferente de realmente você ser um profissional do piano. Eu me considero, assim, minha profissão principal, apesar de eu ter vários nichos, eu sou produtor musical. O que eu mais me sinto à vontade é a pessoa chegar e falar, putz, eu preciso de uma música assim. E aí eu vou... Agora mesmo eu tô fazendo a primeira trilha de longa. Tô fazendo um longa, que legal. Tô entregando agora. E pode assim, contar o nome? Sim, é Privadas de Suas Vidas. Olha! É um longa de terror. De terror? É brasileiro? Terror em 16 milímetros. É franco-brasileiro ou é brasileiro? É brasileiro. Brasileiro, acho que tem investidores americanos. É da RT Features, que é a produtora que fez o Ainda Estou Aqui. Ai, que legal. Eles fazem muitos filmes grandes e tal. Sim. O Rodrigo, que é o RT, é meu amigo de infância, assim. Então, a gente se conhece há muitos anos. E aí, recentemente, a gente se encontrou, ele perguntou se eu fazia trilha. E você tá fazendo a trilha inteira? Inteira. Inteira? É a trilha inteira. Gente, que massa. Deve ser muito legal fazer isso. É uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu conheço muitos produtores, né? De ter o Antônio Pinto, o Beto Vilares, o Fábio Góes. Então, eu sempre vivi meio que junto com esses caras, falando, puta, esse é um trabalho que eu adoraria fazer. Mas eu
acabei indo para outros ramos, tal, e agora é o momento perfeito para isso, porque eu tenho como atendê-los de forma... Mas aí o que é legal disso, como produtor, porque eu posso... Puta, precisa de cordas, eu vou lá e contrato um quarteto. Ah, precisa de um coral, aí eu vou atrás de um coral que faz cantos gregorianos. Nossa, então, essa maravilhoso. parte de produção musical, de arregimentar músicos e fazer coisas inusitadas, assim, sempre foi apaixonante para mim. Nossa, eu achei incrível. Eu fiquei muito contente Esse com a filme novidade. é maravilhoso. A hora que sair, você vai pirar, né? Ah, eu quero assistir, eu já quero assistir agora. É tudo com efeito prático, sabe? Que é aqueles bonecos meio... É dito como tem terror, então tem sangue, aqueles... Meu, É lúdico, é um terror lúdico. é um terror bem legal. Eu imagino que para ser a sua trilha sonora deve ser muito Pois é, e aí a maravilhoso. trilha tinha tudo a ver com o Andy Carlos, com, assim, com o Moog, né? Então, para mim foi perfeito, que é um filme todo feito com sintetizadores da década de 60 e 70. Então, a gente falar em Moog, a gente costuma te chamar de Moog do Brasil, né? Você se sente à vontade com esse apelido? É uma honra monstruosa. Eu conheci a filha dele. Conheceu a filha do Moog? Lá na Alemanha, naquela Antes feira. da gente começar, eu queria só te pedir para contar um pouquinho para a galera da Desconto quem é o Moog para... Bom, Robert Moog é um cara que, assim, não foi o primeiro, porém foi o mais importante criador de sintetizadores. Ele era um moleque que o pai trabalhava com eletrônica, então consertava TV, liquidificador e tal, e ele resolveu, na época, pegar uns aparelhos do pai e criar um kit de fazer theremin, que é aquele instrumento que toca na antena, assim. E a partir disso, na época que surgiu o auge da música eletrônica, os instrumentos começando a aparecer, em 1900, final dos anos 60, um outro cara chamado Herb Deutsch falou: Robert Moog, por que a gente não cria um sintetizador que não faça só barulhos ou que seja só no ar? Vamos criar uma escala num teclado em que você toque o teclado e aí ele faça sons inusitados. E aí foi que criou-se o Moog modular, que é o primeiro sintetizador nesse estilo, depois o Mini Moog, depois, enfim, virou tipo do mesmo jeito que criou-se a Gillette, a Maisena, criou-se o Moog, que virou um sinônimo de sintetizador. Eu tive o prazer de conhecer ali muitos deles, né? E, inclusive, teve até uma aula que a gente participou lá, Sim. que conta um pouco da história de Nova York. Eu gostei muito dessa história, né? Que teve... Sim. Como que era? Que tinha aquele... Era um sintetizador que ficava público na rua, né? Que era como se fosse uma espécie de sintetizador. Sim, não, exatamente. Esse foi foi o primeiro de todos, que eu... Putz, qual que era o nome? Que era um quarteirão inteiro. Sim. E ele foi criado para as pessoas escutarem no telefone. Maravilhoso, então, né? Ele ficava tocando notinhas e as pessoas ligavam lá e ficavam escutando esse sintetizador. Porque os sintetizadores eles foram baseados naquelas telefonias, não? Mais ou menos, esses são os cabos de PET. Muita gente acha que tem a ver com painel de telefonista, sim, porque tem as ligações via cabo, né? Uhum. Né? Aqueles monstros que eu tenho lá na minha casa, toda sim, pessoa que entra e não sabe o que é, fala, nossa, é telefonista. Parece da época da guerra, né? Mas é isso, o Robert Moog é meu maior ídolo e recentemente eu me identifiquei mais ainda com ele, porque quando eu conheci a filha dele, ela me vendeu um livro da história dele e eu li e quebrou um monte de mito, assim. Eu tinha uma imagem dele e depois eu descobri que, poxa, ele é um cara que comeu o pão que o diabo amassou, assim. Não foi simples a vida dele, sim, sabe? Total. Até porque ele se dedicou a vida inteira a isso, né? Pois é, e ele, para criar um negócio extremamente inovador e que era muito caro de se fazer e tal, ele quebrou muitas vezes. Ele perdeu a casa da família, perdeu tudo e tal. Teve que vender o nome dele para pessoas que fizeram coisas com a marca que ele nunca concordou. Então, assim, ele foi recuperar o nome dele, a marca dele, velhinho, um pouco antes de morrer. Então, assim, a grande parte da vida dele foi de frustração, mesmo ele sendo
o maior ícone da história, sabe? Nossa, isso é muito paradoxal. Né? Então. É bem paradoxal, mas pelo menos ele conseguiu deixar um legado absurdo, Sim, né? poxa. E Eu aí... tenho tatuado aqui, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E eu queria entender como que foi o seu primeiro contato com os sintetizadores, assim, você entrou primeiro em contato com os analógicos, os modulares, os eletrônicos, qual foi o primeiro? Foi assim, a primeira vez que eu ouvi um som de sintetizador, eu era criança e meu pai tinha um disco do Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, que era um disco que a capa era super sinistra, tinha um cara com uma capa assim, né, uma capa branca, e aí ele tinha aqueles aparelhos, aí abria duplo, assim, tinha umas pessoas no meio de umas estalagmites, assim, no meio de uma caverna e tal. E esse disco eu escutava e falava, nossa, isso aqui soa muito esquisito, né? Eram uns Moogs que ele tocava, os sintetizadores e tal. E aquilo sempre me dava um certo medo quando eu escutava, quando eu era criança. E aquilo virou um disco que eu sempre escutei. Depois, aí eu fui anos 80, vivi a minha infância, a minha adolescência nos anos 80, então eu ia para os bailinhos, dançava Depeche Mode. Aqui em São Paulo? Uhum. Então, assim, meu primeiro vinil que eu ganhei foi o álbum branco que tem Blue Monday. Blue Monday. Como que me fugiu o nome, cara? Pra mim também, eu sei. Enfim, sumiu o nome da banda que eu mais ouvia nos anos 80. E aí eu escutava essa banda o tempo inteiro, e ali era sintetizador o tempo inteiro e tal. E aí, quando eu comecei a mexer com música de computador, eu descobri um programa chamado Fruit Loops, que era um programa que você colocava samplezinhos, assim. Uhum. E aí eu descobri um site chamado Analog Samples, que você pegava sonzinhos e jogava no Fruit Loops. E aí, nesse site, eu vi que existiam vários sintetizadores e que cada sintetizador tinha um formato, tinha um som diferente, e aquilo me fascinou muito, assim. Eu falei, nossa, cara, tem muito tipo de sintetizador. Tinha Oberheim, Korg, Moog, ARP. E assim, eu fui Roland. Eu falei, caramba, cara. E aí lá eu me apaixonei digitalmente, né? E aí eu fiz meu primeiro disco em 2002 de música eletrônica, que é o Mugo Mango. E lá, esse disco eu fiz em CDR e espalhei para umas pessoas aqui em São Paulo. Aí um cara me ligou e falou, cara, eu recebi seu disquinho, eu tenho um Moog. E a capa era um mini Moog, né? Olha que eu nunca tinha visto. Aí você foi, tipo, distribuindo como um convite. Eu ia dando para as pessoas, na faculdade, alguém, falava, fiz esse disco. Tipo o Basquiat, quando entregava as artes dele lá. Vamos arrumar minha gafe de esquecer o New Order. Agora, New Order. Eu ia falar, mas meu primeiro vinil foi o New Order. E a música que eu escutava sem parar era Blue Monday, que eu achava bizarro de legal. Que o New Order a gente sempre confunde com o Joy Division. É porque, né? Tinha as mesmas pessoas ali envolvidas e às vezes foge a cabeça também. Eu fugiu a minha também, eu fiquei com vergonha. Eu falei, gente, como que eu esqueci disso? Como? Aí a história... Então, daí esse cara me chamou, falou, vem aqui que eu tenho um mini Moog, que era a capa do disco. Aí eu fui lá e esse meu amigo, Marcelo Souza, que acabou virando meu irmão, e o Marcelão me botou na frente do mini Moog, e a hora que eu girei o cut-off lá, fez um round, eu falei, nossa. Nossa, delícia, né? Eu fiquei louco. Eu acho que eu tive essa primeira sensação também, quando eu ouvi o sintetizador pela primeira vez. Eu vi isso, foi exatamente isso, esse arrepio, essa coisa que é diferente, né? Não tem nada que explica isso. Eu fiquei maluco, e aí, nessa época, eu estava começando a trabalhar com publicidade, eu estava começando a ter uma graninha a mais para comprar, e aí eu comecei a comprar inicialmente os digitais e tal. O meu primeiro analógico, eu já estava trabalhando com bastante... Eu já fazia publicidade para a Nike e tal, então meu primeiro Moog mesmo foi um Voyager e tal, e aí teve um momento da minha vida, que foi em 2006, que eu me divorciei da minha primeira esposa, e aí eu voltei a morar na casa dos meus pais, e eu tava no auge da publicidade, assim, tava ganhando grana como nunca ganhei na vida. Nessa época o dólar tava 1,5, e eu descobri o eBay. $1,5, gente, que isso. E eu descobri o eBay e vi que todos os sintetizadores nessa época estavam custando
preço de banana. E aí eu montei meu primeiro museu. Gente, olha que sorte. Você teve muita sorte, né? Em 2006. Aí eu comprava assim 5, 6 raridades que hoje eu jamais conseguiria comprar por mês, e ia vindo. E eu montei o meu primeiro estúdio monstro analógico, assim. Só que faltavam os modulares. Eu tinha de tudo, porém os modulares, que eram esses telefonistas... Quantos você tinha nessa época? Esse eu devia ter uns 28, 29 28. anos. Então foi tudo muito rápido, né? Acontecendo. Sim. Porque você estava totalmente focado e dedicado àquilo. Vivendo a música independente da sua família aceitar ou não. Ah, não. Nessa época já tinha virado orgulho. Porque você uniu a publicidade junto com a música. Não. Entendi. E aí meu pai via, né? Pra você ter uma ideia, eu peguei a guitarra que ele tinha, que era a guitarra velha, que eu aprendi a tocar. Aí eu peguei essa guitarra toda ferrada e falei, transformou. Nossa, eu vou pegar e vou deixar ela... Eu fui atrás no luthier bonzão, então deixei a guitarra maravilhosa, assim, uma Janine, uma das primeiras que surgiram, 1962, é raríssimo. E aí deixei a guitarra maravilhosa, e um dia eu cheguei e falei, pai, eu quero te dar um presente. Aí eu dei a guitarra pra ele, e ele, nossa, parece a minha. Eu falei, é a sua. Aí ele ficou todo feliz. Nossa, que maravilha. Então assim, com o tempo eu torci a família. Assim. E você fez cursos de engenharia eletrônica ou você foi autônomo? Então, aí, assim, a questão de engenharia de áudio, que é mixar, masterizar, isso eu fui meio que aprendendo com a atividade mesmo. Como eu fazia publicidade, você tinha que fazer, mixar, masterizar e tal. Eu, na época do meu selo, eu adorava participar das sessões de masterização, que era com Carlinhos Freitas, que é um dos 3 brasileiros mais ferrados que existem. Assim, hoje ele mora nos Estados Unidos, masteriza lá. E eu ia em todas as sessões de master dos discos que eu lançava, eu que ia acompanhar. Então, era um trabalho que eu amava e sonhava em fazer. Hoje eu tenho a Recomaster graças a essas idas no Carlinhos, que eu fui aprendendo, sabendo e tal. Então isso virou uma outra vertente que eu tenho. Tem a RecoSynth, a Recomaster. Isso. Tem mais alguma? Tem a RecoRed, que era o selo. A RecoJolly. Meus filhos são os RecoKids. RecoKids. E assim vai. E daí o Carlinhos, eu ia lá, aprendi vendo, e aí comecei a masterizar eu mesmo meus discos. Então a engenharia de áudio foi assim, autodidata, aprendendo e pedindo dicas aos mestres. Com relação aos sintetizadores, eu comecei a aprender via internet, com kits, e eu dei muita sorte. Um dos caras mais legais de kit, que era o Ray Wilson, ele foi com a minha cara e eu comecei a comprar todos os kits dele, e ele me ensinava muito. Aqueles kits desmontáveis que você... No começo era um kit, vinha umas placas e alguns componentes. Que é o básico de montar. Isso, assim, e depois eu comecei a comprar só as placas, e os componentes eu comprava na Santa Efigênia. E aí eu fui aprendendo muito com o Ray Wilson, aprendi muito também com o Milton Lange, que é um técnico de eletrônica maravilhoso que tem aqui no Brasil. E aí fui meio que fazendo aos poucos, assim, eu comecei a fazer os sintetizadores só para mim, depois eu comecei a fazer para amigos, como o Paulo Beto, do Anvil FX, para outros curiosos que achavam interessantes. E aí eu comecei a ver que os vídeos que eu postava entravam nos sites de fanáticos de sintetizador no mundo, assim. Então eu falei, caramba, cara. E também descobri que no Brasil ninguém fazia. Então eu falei, esse é um nicho brasileiro que não tem. Exatamente. Até hoje, assim, desde a época que eu comecei, eu vou te falar que... Não existe. Tem 3 caras que fazem. Tem eu... Tem mais. Então, assim, que fazem nesse esquema em escala você foi comercial. O primeiro, né? Não, acho que não fui o primeiro. Tinha o Voltix antes, que faleceu, que era, acho que esqueci o nome dele, Regra, eu acho. Então, aí tem um que é o Vinícius Brasil, que é do Rio de Janeiro, que é um senhor. Esse é o mais respeitado, assim, em termos de eletrônica mesmo. Mas o Vinícius, ele foi para o Eurohack, que é um formato que é comercial, tal, mas é mais difícil de trabalhar no Brasil, porque o custo é alto e você compete diretamente com os gringos que fazem pela metade do preço. Ah, com certeza. Então é um nicho difícil que ele escolheu. E o mesmo nicho escolheu o Paulo da EMW, que também é uma empresa brasileira, só que ela é mais conhecida fora do que aqui. Sim.
E para fazer aqui ele sofre, ele tem que vender barato, ele tem que fazer com os componentes. Enfim, é uma parada diferente. Que o meu nicho foi descoberto recentemente, até depois que fui nessa feira e li o livro do Bob Moog, que eu chamo de synth art, assim, que é fazer sintetizadores que soam muito bem, porém tem o apelo de ser feito à mão por uma pessoa e que o cara bota a vida naquilo ali, entendeu? Não tem indústria por trás. Exatamente, né? Eu acho isso mais legal, até porque os seus sintetizadores especificamente, eles têm uma estética muito bonita, né? Você cria coisas com qualquer coisa. Então, eu fui meio nessa onda, assim, e assim, eu Maravilhoso. tive a chance, a pesquisa e tudo mais de falar, cara, eu vou fazer em escala, só que aí, como eu já vivi isso no selo, na época da Elsa, eu falei, se eu for para a escala, eu vou virar um empresário de novo e vou esquecer justamente a Vai parte virar da uma música. multinacional. Né? Imagina eu ter que lidar com importação, radar, distribuição de peça, o meu dia inteiro. Não Aí é. você vai perder a sua vida de artista. Pois é. Verdade. Então eu descobri que dá para fazer 5 sintetizadores custando 10 vezes mais do que um Behringer, mas esses 5 vão para 5 pessoas que vão olhar e falar, eles duram pra sempre, né? Porque eles também... uma coisa que eu notei dos seus sintetizadores, que até você mesmo ensina, é que você pode transformá-los. eu uso Tudo componentes que você faz, muito... você transforma, né? Eu uso componentes que não tem muito fim, assim, assim, é uma parada até técnica e muitas vezes até controversa, mas no meu ponto de vista, depois que eu voltei dessa feira em Berlim, que é a Super Booth, lá eu entendi exatamente o que eu tenho que fazer. Então eu voltei de lá, eu fui para lá meio querendo trabalhar na China e voltei de lá me achando o cara mais sortudo do mundo de ter nascido no Brasil e poder fazer na raça, na mão, sabe? Foi o mesmo que eu senti em Berlim. Então, porque é isso, no Super Booth você vê 90% das pessoas fazem na mesma fábrica chinesa, com painel na mesma fábrica alemã, com os mesmos componentes e só muda a cor do painel. Então, assim, tudo igual. E aí tem um cantinho lá que tem os freaks, né? Que fazem sozinho na mão. Tipo, é onde ficam os caras mais brabo lá. Aí eu falei, então E aí eu voltei, o que eu fiz? Eu falei, eu não vou passar mais perrengue, eu vou triplicar meu preço e vou ver o que acontece. Na primeira leva eu vendi tudo em 1 hora. Então eu falei, então achei meu nicho. Então, hoje em dia, de 10 que eu faço, 9 vão pro exterior, 1 fica aqui, 1 ou 2. Os que ficam aqui vão para as pessoas que, viram minhas amigas. Sim, que são mais acessíveis, pessoas que você tem mais que admiram, contato, sabe? Que admira. Inclusive, conheço, acho que quase todas as pessoas que compram os seus synths. Hoje eu lancei uma série de 25 Dub Sirens, vendi em 6 horas as 25. Eu imagino. Então isso para mim é o que mais me motiva a continuar fazendo, sabe? Eu me lembro quando eu te conheci, você não me conhecia, eu tenho um amigo, o Gabriel, né? Ele falou assim, Nicole, eu preciso te levar para um lugar que você vai ficar encantada e te apresentar para o Arthur Joly. Não sei se você vai conseguir falar com ele, mas é um workshop que você nunca mais vai se esquecer, porque eu estava começando a conhecer os sintetizadores, porque eu tinha ido para Berlim e eu tinha visto uma apresentação de modular, só que desses gigantescos, né? E eu fiquei assim, gente, o que é isso? Eu acho que era um Moog, eu tenho quase certeza que eu estava muito nova na época. E eu fiquei assim, como que é possível? Eu fiquei encantada. Eu acho que eu devia ter uns 23 anos na época. E eu falei, eu amo isso, né? Pra mim parecia a Disneylândia, tipo, pra uma criança era pra mim aquilo, né? E quando eu voltei, ele falou, eu tenho um monte aqui. Ele consumia os seus sintetizadores, coleciona outros. E aí ele me levou. E aí eu fiquei assim, gente, como que pode? O que é isso? Parecia tipo, você ter uma torradeirinha ali, que é um sintetizador, sabe? Tudo era muito bonitinho, muito, sabe? Lúdico, com as cores. Foi nessa mesma época que eu acho que eu te conheci, e eu te conheci através do Instagram. E aí eu comecei a escutar as suas playlists no SoundCloud. E eu lembro que eu falei pra John, John, olha o som que essa menina toca, porque você tocava aqueles technos hard, assim, com som de synth de verdade, assim. Falava, então isso aqui, cara, é muito, né? Porque é louco, porque muita música eletrônica consumida aqui no Brasil,
pelo menos no nicho que eu tava, era muita coisa feita no computador. É lindo, eu adoro tal. Mas assim, eu nunca tinha prestado atenção em um som que eu sentia que era o cara lá. Fazendo com né? No quarto dele, fritando, tipo, uns caras de Londres maluco que ficam lá com aquele synth, tudo aquele quarto zoado, e os caras tiram aquele puta som. Sim. Então, mas isso... você sabe que a maioria é feita no computador? E aí não parece. Eu fui para fazer uma pesquisa, assim, do que eu tocava, né? E aí, depois que eu comecei a conhecer melhor os sintetizadores e conhecer melhor os artistas, eu descobri que 90% deles fazem no computador. E aí, ficou tão fácil, né, de recriar as coisas pelo Ableton Live e outros softwares. O Live, de fato, ele revolucionou. Revolucionou e... Eu não sei se revolucionou, né? É que eu sou uma pessoa muito analógica. Quando eu vou no seu estúdio, por exemplo, eu me sinto muito feliz de poder ter contato real ali com aquela coisa do synth. E não gosto tanto de me limitar ao computador. Mas 90%, assim, desses artistas... Não vamos generalizar, né? Hoje em dia eu presto mais atenção. E tem muita gente que faz com synth de verdade, isso que me encanta. Né? O Cris Barra, por exemplo, é um dos artistas que eu gosto muito, que faz esse tipo de som, que ele tem um estúdio real, assim... É legal, tem o In-House também, que ele também tem um puto estúdio muito bacana. Tem vários artistas que têm esses synths e o Roger, né? Vou te falar que os meus... o meu primeiro e o meu terceiro disco dos Mugomangos foram todos no computador, né? Eu não tinha, o primeiro eu não tinha, e o segundo eu usei sintetizador pra caramba. O terceiro foi quando lançou um software que chamava Reason. Então, eu fiz inteiro no Reason, chamei uma percussionista, que era a Simone Sou, ela tocou a percussão de verdade. Esse disco, hoje em dia ele soa até vintage, porque o Reason na época era moderno pra caramba, hoje em dia é meio ultrapassado. Enfim, eu uso pra caramba, né? Porém, quando eu comecei a ver os caras usando sintetizador de fato... E isso foi o seguinte, quando eu era da MTV, um dos trabalhos que eu tive antes de virar trilheiro era ser produtor daquele Team Festival. Então eu ia para o Team Festival no Jockey e eu que cuidava da transmissão. Ainda assim. Existe o Team Festival? Não sei. Mas assim... Era tipo um Lollapalooza da época. Era exatamente, era um festival muito maravilhoso e eu era produtor da MTV, eu tinha todas as pulseiras. Você fez até a trilha do BBB, né? Isso também. Esse a primeira, gente, a primeira. Ele fez a primeira trilha. A de 2005. Brasil. E a desse ano também. Você fez desse ano? Eu refiz, Jura? Putz, eu não lembro da desse ano, porque eu acho que eu não assisti o Big Brother. É a mesma, só que refeita. Ela só vai mudando vai mudar os timbres. Eu gravei de novo os caras na banda. Vai mudando a época, né? E aí, voltando à história do Team Festival, eu passava o dia inteiro lá. Então, eu ficava assistindo as passagens de som. Eu entrava nos camarins junto com os caras e tal. E duas coisas que eu vi que me deixaram fritados foi a passagem de som do Crystal Method, que eu vi no palco os caras montando, synth pra caramba. E os caras, é incrível. E o Kraftwerk foi legal, eu vi, mas assim... Você viu o Kraftwerk tá falando que foi legal. Não, assim, é porque eles não usavam muita coisa. Assim, eu não conseguia ver o que os caras usavam. Era maravilhoso porque era quadrifônico. Mas esse mesmo dia, de um lado tava o Kraftwerk e no palco de lá tava o... Isso foi em Berlim? Não, foi em São Paulo, no foi Jockey. Aqui em São Paulo. Então não foi tão... Faz quanto tempo isso? Isso foi em 2002, 2003. Nossa, assim, eu era um... E do outro lado tava o Massive Attack. E eu fiquei vendo... Meu Deus, que show foi esse? Por que não... E nesse mesmo festival tocou o Aphex Twin. Nossa! Então, assim, cara, eu via tudo isso, eu falava, cara... E o Aphex Twin foi mais bizarro, que é o que eu mais idolatro na música eletrônica. Fiquei deprimida agora. E o show do Aphex Twin foi muito louco, porque ele não quis luz no palco, não quis nada. Eu acho que ele nem apareceu e deu um play e as pessoas não entenderam nada. Então ficou tocando distorcido e tal, e ninguém entendeu o show. Então, assim, nessa época, foi nessa época que eu falei, cara, se um dia eu for fazer música eletrônica, eu quero ligar esses equipamentos, assim. Aí que eu vi como era feito os shows do Jean-Michel Jarre e tal. Então, essa a minha pira com a história dos equipamentos é quase que um desafio
de como domar aquilo tudo, sabe? Então, se soa melhor ou não, eu já entrei em várias noias. Eu tenho até um disco de vinil que chama Punk Analógico, que é um disco de protesto que muita gente entende, muita gente não entende, porém, nessa época, eu entrei numas de protestar, de fazer um disco punk só a favor do analógico, sabe? Usei muito, usei modular, usei lean drum e tal, mas hoje em dia eu já não sou nada radical quanto a isso, e a minha pira é essa. Eu gosto do analógico porque, para mim, é um puta desafio ficar 1 hora tentando tirar um timbre do synth quebrado, ou ficar meses e meses tentando cortar um vinil legal. Então... Eu acho maravilhoso. Eu acho que para quem tem a oportunidade de ter esses instrumentos analógicos em casa, eu acho que o Ableton vem mais como um suporte, né? Softwares, assim. Não tem necessidade, né? É muito gostoso. É realmente muito gostoso ter contato com esses equipamentos. Eu sou muito fã de analógico, mas também não sou contra quem não tem, né? Porque não, jamais. Não é uma coisa tão contra, acessível. É. Ser contra, não. Isso eu militava de zoeira a favor do analógico. Hoje em dia eu até falo que, puta, nem precisa ter mesmo, assim, né? Mas é que eu admiro, recentemente foi uns carinhas lá gravar no meu estúdio, cara, um menino, impressionante, o Lourenço. Ele é autodidata e ele criou uns instrumentos que são muito legais, assim, num nível, e ele tem uma ligação com esse instrumento e faz música de um jeito que é assim, é só ele no mundo que faz aquele som daquele jeito, sabe? Então é muito... O Tony da Gatorra é outro, que é muito controverso, tem gente que acha picareta, tem gente que não gosta da música, mas esse cara é uma alma que... Você não sabe se é uma pessoa, se é um circuito eletrônico ou se é um cantor, sabe? Nossa, que legal. É uma coisa só misturada numa... É muito bonito, eu acho. Nossa, é incrível. A gente tem mais alguns minutos aqui no podcast, então agora eu vou te fazer algumas perguntas. Sim. Bom, umas curiosidades, vai. Queria saber, primeiramente, qual que foi a cena mais engraçada ou estranha que você já viveu dentro do mercado da música, assim? Ou constrangedora, pode ser engraçada. Perdão. Pode ser engraçada, Nossa. pode ser constrangedora, pode ser icônica. Várias, né? Várias. Mas eu acho que as mais engraçadas foram as com o Chuck Bandiones, que era essa minha banda, e aconteciam coisas... O PA era uma pessoa muito engraçada, assim. Eu lembro de vou falar dessa, assim, que foi engraçada. Fala uma historinha aí pra gente que a gente foi tocar, na época a gente tava tocando em várias TVs, assim, tocamos enfim, várias TVs. E aí, uma delas estava chegando no Brasil, que era o GNT. E aí tinha um show ao vivo no GNT que chamava Movimento GNT. E a gente foi convidado para tocar ao vivo, né? E aí a gente foi tocar e o PA, ele tinha um monte de sheepdog, aqueles cachorros peludos, que ele cortava. E o sheepdog ficava só com um tufozinho, assim. Então era um cachorro meio alienígena. E o PA era uma puta figura louca. E esse dia ele não podia deixar os cachorros em casa e tal. Então ele levou os cachorros lá pro show e a gente tava no palco tocando. Aí foi lá, agora a banda, tipo, ele cortou e a gente começou a tocar. E os cachorros ele amarrou na estante de teclado, né? Então ele era o tecladista e tal, e deixou os cachorros deitados. Aí no meio do show passou um cachorrinho e tal, os dois cachorros saíram correndo, pum, arrancou o teclado, sumiu o teclado. E a gente meio não sabia se parava ou não, porque acabou a base da música e tal. Então era assim, situações Foi dessas. uma intervenção, né? Os cachorros eram uma intervenção artística ali. E aí saiu. Aí nossa intervenção ao vivo na GNT foi catastrófica. E ficou ao vivo isso? Putz, deve ter sido muito bom. E enfim, assim, na MTV tinha muita coisa esquisita, assim, engraçada que acontecia, né? Que era muito no improviso, né? Sim. Eu era DJ, né? DJ? Antes de... Eu fui muito tempo DJ da MTV. Depois eu virei produtor musical. Que e aí eu fazia todos os programas, né? Aquele que era de beijo lá...
Enfim. Ah, tinha o do beijo, né? O da Cicaré. Não, eu fazia o da Fernanda Lima. Ah, da Fernanda Lima, maravilhoso. Era o primeiro Eu lá. amo esse programa. Amava, né? Porque acabou. Aí, Acabou, né? Fazia os verões, MTV todos, eu era o DJ, né? Olha que legal, eu não sabia isso, eu não sabia de você. Eu discotequei muito. E nessa época era louco, porque como eu era o DJ da MTV, tinha um empresário que eu nem lembro direito, cara. Tinha uma agência chamada Bulldozer. Sim. Eu acho que era isso. E tinha um nicho, não sei se era essa agência, tinha um nicho que era assim, tinha os DJs famosos e tal, e tinha os DJs que eles vendiam mais evento. Então, era festa de fim de ano sei lá, da Nestlé, ou festa de lançamento de uma cerveja nova e tal. E aí tinha uns DJs que eles ofereciam meio médio escalão, assim, e o meu nicho era assim, a gente tem aí o DJ da MTV. O DJ da MTV. Então eu fazia muita discotecagem. Que massa, que legal. E era a época que era CDR, então eu tinha muito... Tocava em CD. Tocava em CDR, eu montava um monte de playlist. E agora você tá fazendo essa imersão aí com vinil e sintetizador. Sim. Agora, assim, o vinil já é uma coisa que eu tô desde 2013, né? Restaurando torno, cortando vinil. Cortei muito tempo na Vinil Brasil. E agora o meu último torno que eu restaurei é só para fazer dubplate para mim, eventualmente para uns amigos. E aí eu tô mergulhado em tudo que eu passei de perrengue desde 2013 até recentemente com o vinil. Eu falei, não, quer saber? Isso aqui comercialmente é um fracasso. Não dá para ganhar dinheiro com vinil no Brasil. É difícil, né? Então eu vou usar ele a meu favor. E aí eu tô usando... Putz, eu tô amando. Assim, tô lançando os meus discos em pequena escala... Tô fazendo agora, vai ser a primeira festa que eu vou tocar exclusivamente. A Bloom vai ser a primeira apresentação que você vai fazer. Com vinil, sim. Ó, gente, dia 14 agora no sábado, hein? O Jolie vai fazer a primeira imersão dele com vinil e sintetizador. Eu tô muito contente. E aí eu vou levar né? vou levar o modular, uns outros sintetizadores, porque o que acontece? Como, assim, eu sei fazer a mix, passar de um pro outro, claro. Mexer no kit e tal. Mas eu tô achando que vai ser mais legal eu fazer as transições da seguinte maneira. Eu tô com a música aqui, em dó. Ela tá tocando. Eu tô aqui no fone, no modular, criando uma base em dó. Aí eu subo ela. Aí o próximo é em ré, aí eu já vou mudando aqui para ré. Aí esse vinil vai acabando, aí eu subo pro modular. Aí eu fico um tempo no modular, aí eu solto esse disco. Então vira uma terceira opção de transição, entendeu? Nossa, eu amei isso, quero aprender já. E aí eu vou usar isso também. Em falar em aprender, você dá aula, né? Sim. Aliás, sábado, dia 23, eu vou dar um workshop no Instituto Siddhartha. Conta pra galera. Vai ser um workshop de construção de sintetizador. Então lá eu vou ensinar Qual as pessoas dia? A construir dia 23. 23. É um sábado. E eu vou voltar com os Reco Camps também, que são cursos que eu faço, que são imersões no fim de semana. E que geralmente eu começo com síntese modular, depois vou para baterias eletrônicas. Esse curso tem que se inscrever ou é aberto ao público? Esse do Siddhartha é inscrição. Ah, tá. Os Reco Camps também. E aí vou ter um em Vitória que vai ser em setembro, que eu não sei ainda a data, mas vai ter um em Vitória. Então, assim, eu gosto de ensinar, eu amo fazer. Eu já fui professor de colégio. Nossa! Eu dava aula de cinema e vídeo no Colégio Friburgo. Que legal. E depois teve uma época que eu ensinei a construir sintetizador no Colégio Bandeirantes e tal. Eu gosto, é uma das coisas que eu me sinto eu também bem. amo dar aula, é muito gostoso, né? Então, a gente está finalizando o podcast. Eu queria que você desse um conselho aí para a galera que está começando. O que você poderia falar para pessoas que têm ou não têm recurso, né? Como chegar a realizar esse sonho de ser músico de verdade, né? Eu acho que, assim, o mais importante é acreditar que um dia vai dar certo. Assim, eu já fiquei prestes a desistir muitas e muitas vezes. Até hoje, às vezes, eu falo, puta, vou voltar para a faculdade, vou fazer direito, que nem meu pai queria. Porém, tem uma coisa que, assim, as pessoas que nesse nicho, elas vão ficando mais velhas e uma hora elas vão parar ou vão pegar um
um lugar que não tem mais a energia que precisa para quem está começando, entendeu? Então, tem coisas que eu não tenho mais pique para fazer e que na época que eu tinha pique eu não conseguia. Então, por exemplo, tocar pelo Brasil e tal, eu achava que ia ser maravilhoso. Eu fiz, achei legal e hoje em dia eu jamais faria. Então, tem um nicho aí Cansa, né? que era o meu, que não tem mais. Eu tô cansada com 34. E assim vai. Né? Então, assim, eu lembro que, putz, cara, meu sonho era um dia ser masterizador. Cara, isso acabou acontecendo porque as pessoas vão parando, né? Alguns vão morrendo, e aí você vai... Então, assim, um dia você vai chegar onde você quer. Pode não ser agora. Eu acho que o que mais deixa a pessoa travada é essa ansiedade de que tem que começar e no dia seguinte já tá dando certo, sabe? Eu acho que o meu conselho é esse, é persistir e saber que uma hora vai dar certo. E controlar a ansiedade, né? Porque assim, sorte, existe azar, mas eu acho que a persistência, ela dribla esses dois fatores, assim. E também tem um plano B, né? Eu acho que para ser músico hoje em dia é necessário também ter uma outra base, né? Eu mesmo, o meu sonho, assim, se eu pudesse, era passar o dia inteiro tocando nos meus sintetizadores, fazendo discos e ganhando no Spotify. Mas eu ganho, sei lá, 3 centavos no Spotify. Nossa Senhora. Então, o que eu faço? Eu faço master, eu soldo o sintetizador, eu toco, eu faço trilha de filme. Então, assim, tudo que puder fazer para permear esse meu sonho de ser músico, eu faço. E agora eu vou te fazer uma outra pergunta bem sugestiva. Você já fez muito Ghost Producer por aí? Não. Não? Pouquíssimo. O que eu mais fiz é trilha para comercial, que você acaba fazendo, ninguém vê teu nome. Sim. Né? E isso eu fiz muito. Então, assim, tem... acho que não, mas... Não é nenhum problema, né? Para quem faz, não é um problema. Não, nunca fiz. O problema é para quem contrata. Não, mas assim, é que eu também não sei fazer... Eu sou meio bizarrão, né? Minhas produções não são comerciais. Sim, então, jamais uma pessoa me pediria para fazer um house, um techno padrão para tocar em alguma festa, porque não ia dar certo. Porque essas são a maior parte das pessoas, né, que chegam nesse alvo, né? Porque quem tá querendo fazer outro tipo de música geralmente não recorre a Ghost Producer. Pois é. Eu nem entendo muito dessa história de Ghost Producer, assim. Às vezes eu jurava que você super fazia, assim. Não. Às vezes eu ouço falar, assim, de um cara falando, porque é foda, porque o Alok não produz, mas... eu não sei, né? Eu também não sei, mas assim... Mas eu conheço bastante gente que trabalha com música que fala, gente, o que me sustenta hoje em dia é fazer Ghost Producer. Mas o que é? O cara faz Ele faz a música e a pessoa... quem leva o nome é o artista, é a imagem. Por exemplo, pega uma pessoa que é bonita, que tem pose, e aí, em vez dessa pessoa ir lá e fazer a produção, né? Sim. Nem que seja junto com a pessoa fala, eu quero a música tal jeito, tal jeito, tal jeito, tal jeito, só que só vai sair o meu nome. Tá. E aí a pessoa paga e ela faz tudo pra ela e ela toca. Eu não sei. Na música eletrônica eu nunca fiz, mas se eu pegar Tem toda a minha carreira gente, assim, muitos de músico famosos. E produtor, talvez eu possa até enquadrar alguns trabalhos nisso. Mas é que eu encaro como produção musical, porque aí meu nome entra lá, o artista é tal. Mas mas aí seu nome tá lá, né? No Ghost o nome não aparece, a pessoa eu nem sabia que existia isso direito. Olha que loucura! Então, pois é, o mercado é complicado. Bom, a gente tá chegando ao fim, Arthur. Foi um prazer conhecer você aqui melhor, né? Eu já te conheço muito bem, né? Quer dizer, foi um prazer apresentá-lo para vocês aqui, para a galera da Desconto. Espero que vocês tenham gostado do trabalho dele. Para quem quiser se aprofundar mais, acesse o Instagram dele, que é o Arthur Joly. Vocês vão... Ele tem muitas histórias para contar. A gente poderia passar aqui, eu acho que anos conversando, que nunca ia acabar o assunto. E para vocês saberem mais, é só acessar o Instagram dele que vocês vão ter acesso aos workshops que ele dá, os cursos, as festas onde ele está tocando. Inclusive, sábado, né, tem a minha festa, que é a Bloom.sp, que ele vai fazer essa primeira imersão aí com os discos e os sintetizadores. E ele tem a marca dele também, que é a RecoSynth, né?
que para quem quiser ter acesso, quem quiser ter interesse em conhecer. E é isso, né? Tem mais alguma coisa para falar, Arthur, que você gostaria de falar para a galera da Desconto? Dar um adeus? Eu queria agradecer o espaço, foi ótimo o nosso papo. Ai, que delícia, eu também gostei. Então é isso, gente. Muito obrigada por ficarem aqui conosco até agora. Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia, né? Até mais.